paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje é um dia muito especial para mim. Hoje é meu aniversário e eu estou muito feliz por mais essa oportunidade que o Senhor me concede, mais um ano de vida. Deus tem feito coisas grandiosas na minha vida e tenho certeza que Ele continuará fazendo. Então, se você quer me parabenizar no dia de hoje, deixa aqui o seu comentário. Quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixe seu like aqui e compartilhe esta mensagem aqui, com outras pessoas, para que outras pessoas alcancem a palavra de Deus, para que outras pessoas que estão passando por crise, por adversidade, encontrem nesta mensagem alívio, encontrem a resposta da parte de Deus. Nós estamos aqui direcionados pelo Espírito Santo de Deus e nesse trimestre nós estudaremos como vencer em meio às crises. Nós estamos estudando este tema, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos estudando a terceira lição e o tema da nossa lição de hoje é: diante do caos eminente, Deus nos concede o escape. Deus tem escape para você no dia de hoje. Então, permaneça aqui, vem comigo. O nosso texto de referência é Êxodo capítulo 34. Vamos ler junto? Pega lá sua Bíblia. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios surgiram nus, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, alvoroçou o campo dos egípcios, e disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Eita, glória a Deus, nós servimos a um Deus de providência, nós servimos a um Deus de milagre, nós servimos um Deus que nos garante vitória. Deus, Ele fez tudo isso com os egípcios porque estava perseguindo o seu povo. Você é povo de Deus, você é o escolhido de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Nós somos a igreja de Deus e Ele está vendo quem nos afronta. E no momento certo, Ele vai agir, no momento certo, Ele vai entrar com providência. Então somente acredite e confie no Deus das promessas. Porque Deus havia feito uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó, e agora Ele está cumprindo a promessa que Ele havia feito, porque Ele é zeloso para cumprir com o que Ele fala. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse que faria de Abraão uma grande nação, e Ele disse que os seus descendentes iriam morar no Egito por um longo período de tempo, mas com mão forte Ele iria tirar o povo de lá. E agora, na lição de hoje, nós vamos ver Deus entrando com providência para tirar o seu povo do Egito. Os anos se passaram. Foram mais de 400 anos que Deus disse que iria tirar. E Ele tirou no tempo em que Ele falou. Foram muitos e muitos anos. Mas Ele não esquece daquilo que Ele promete para mim e para você. Tópico 1. O cuidado de Deus na crise. Deus cuida de nós em meio às crises. O povo de Israel, o povo hebreu, estava vivendo um período de crise, mas Deus enviou o libertador. Moisés foi um homem enviado por Deus
para libertar o povo da escravidão no Egito. E Moisés foi um homem que viveu no Egito e que viveu no palácio, mas agora ele está sendo enviado por Deus para dar continuidade às promessas de Deus para este povo. Subtópico 1 e 1. Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. Quando Faraó determinou que todos os meninos dos hebreus deveriam ser jogados no rio, Moisés foi tirado do rio, enquanto outras crianças estavam sendo mortas no rio. Moisés está recebendo o milagre de Deus porque ele está sendo tirado das águas. Então Moisés, um menino tirado das águas, morando no palácio, e Deus já trabalhando na vida dele para tirar o seu povo do Egito. Deus, irmãos, em momentos difíceis da tua vida, Ele está providenciando alguém para te ajudar. Ele não se esqueceu de ti. É interessante que em momentos difíceis da nossa vida, sempre aparece alguém para nos dar uma orientação, para nos dar um conselho, para nos dar uma ajuda, porque é Deus que envia essas pessoas ao nosso favor. Então, na lição de hoje, nós vamos ver que nos piores momentos da nossa vida, Deus levanta alguém para nos socorrer. O povo de Deus estava vivendo os piores momentos da sua vida no Egito, mas Deus estava preparando alguém para os socorrer. Deus estava preparando alguém para os ajudar, para lhes tirar daquela situação. Deus, Ele está providenciando o teu escape. Ele está providenciando alguém para ir até você, lhe ajudar. Mesmo que seja com palavras, Ele está enviando o teu consolo. Todos nós, na nossa vida, já passamos por alguma situação, algum aperto em que Deus enviou alguém em nosso favor. Se nós fizermos uma análise de toda a nossa vida, nós vamos lembrar que alguém já nos ajudou em algum momento da nossa vida, em alguma situação difícil, nós já fomos ajudados por alguém. Mesmo que essa situação seja bem pequena, mas naquele momento era de muita necessidade para você. Eu lembro de quando eu era criança, que meu pai contava uma história de que ele passou por um momento muito difícil na sua vida, em que ele tinha que vender a sua terra para pagar alguma coisa que alguém levantou um falso contra ele e agora ele teria que vender tudo o que tinha. E ele disse que um dia, bem cedo, um homem chegou na sua casa. Ele disse que não conhecia, nunca tinha visto. E o homem chegou para ele e disse: olha, Raimundo, eu vim aqui te dar um conselho de como tu deve fazer para sair desta situação. Você não vai vender a sua terra, porque o plano dele era vender a terra que ele tinha para pagar. Ele disse: você não vai vender a sua terra. Você vende as coisas que você tem. Se você tiver gado, se você tiver um paiol de arroz, milho, casa em outra cidade, vende tudo que você tiver e fique com a terra. E aquele conselho pareceu bem aos olhos do meu pai e ele fez conforme o que aquele homem disse. E ele saiu vencedor, saiu vitorioso dessa crise, da crise que ele estava vivendo. Então, no momento de dificuldade, que não tinha ninguém para o ajudar, Deus enviou consolo, Deus enviou alguém, Deus enviou alguém apenas com um conselho. Um conselho, na hora certa, vale mais do que ouro. E hoje, nós temos ainda a nossa terra por conta de um conselho que ele recebeu. Então Deus, ele vai enviar sempre alguém para te ajudar, que nós possamos ficar atentos para quando Deus enviar alguém para nos ajudar, nós entendermos
e não rejeitarmos as bênçãos de Deus, porque nós podemos também rejeitarmos as bênçãos de Deus quando nós não temos visões espirituais. Sabes por que Deus enviou o consolo para meu pai? Porque Deus enviou o consolo para o povo no Egito, porque Deus não abandona os seus. Subtópico 1 e 2. Chega de sofrimento. O povo de Israel estava sendo afligido, oprimido, escravizado no Egito. E chegou ao fim, basta. Deus estava vendo lá do seu trono tudo acontecendo. E Deus disse: chega. É hora de parar com o sofrimento do meu povo. Eu enviarei alguém para tirá-los deste lugar. Deus, ele vai enviar alguém para te tirar da situação que você está. Deus vai enviar alguém para te ajudar. Deus vai enviar alguém com palavra de libertação, com palavra de consolo, com palavra de salvação para a tua vida, em nome de Jesus. Durante a escravidão do povo no Egito, o povo perderam o direito de adorar a Deus. Êxodo 3 e 7 diz que o povo havia perdido o direito de adorar a Deus. Isso é tão perigoso quando nós perdemos o direito de adorar a Deus, porque nós podemos também, em meio a esta situação, perder o interesse de adorar ao nome do Senhor. Porque perdendo o direito, perde o costume e perde o interesse. Nós não podemos perder o interesse de adorar o Senhor. Nós tivemos um período em que nós não estávamos sendo permitidos ir adorar o Senhor nos templos, mas nós estávamos adorando ao nome do Senhor em casa com as nossas famílias para não perdermos o costume e nem o interesse. Agora nós estamos podendo retornar a adoração ao Senhor nos templos. Por que é bom adorar o Senhor nos templos? Porque nós somos o corpo de Cristo. E os membros precisam estar juntos, porque um tem cântico, outro tem palavra de ajuda, outro tem palavra de cura, outro tem palavra de libertação, outro tem testemunho. E os testemunhos, eles servem para aumentar a nossa fé. Porque nós adoramos a Deus em casa, precisamos adorar a Deus em casa, é importante, mas adorarmos junto é bom porque a nossa fé é fortificada, porque a nossa fé é aumentada com o testemunho de um irmão, com um milagre, com a bênção que um outro irmão conta. Então, nós adoramos a Deus junto e nós não podemos perder o costume de adorar a Deus junto. Então, volte a ter o interesse de congregar, de estar com os demais irmãos, porque nós somos a família de Cristo e a família precisa estar juntos para estar alicerçados. Amém? Subtópico 1 e 3, um fio de esperança. Basta um fio de esperança. Não perca, querido, a esperança de dias melhores. Não perca o ânimo, não perca a força, a convicção de que Deus está contigo. A situação está difícil, permaneça na presença de Deus. Não se esqueça que Ele é Deus de providência. Não se esqueça que Ele é Deus de milagre. Continue com sua esperança viva aí no teu coração. Não se esqueça das promessas que o Senhor te fez. Deus, Ele nos fez uma promessa. Jesus Cristo veio a esta terra para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E a promessa que Jesus fez quando Ele estava aqui neste mundo era de vida eterna ao lado do Pai. Há mais de 2000 anos que Jesus veio a esta terra. E pode passar o céu e a terra, mas o que Ele prometeu para nós, Ele vai cumprir. Jesus Cristo vai vir buscar o seu povo. Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. Permaneça tendo fé, tendo esperança. Permaneça com a sua esperança acesa. Aquele povo que estava no Egito, eles tinham uma esperança de que Deus iria tirar eles da terra da escravidão para uma terra que emanava leite e mel.
400 anos haviam se passado, mas a esperança, por mais pequena que fosse, ela estava ainda lá nos corações dele, porque quando eles clamaram ao Senhor, Deus enviou a resposta. E se eles clamaram, é porque ainda eles tinham esperança. E a esperança é muito importante para a nossa vida. Tópico 2: Deus vê o nosso sofrimento. Deus está vendo o teu sofrimento. Não pense, não ouça a voz do inimigo e não deixe ele colocar pensamentos ruins na sua mente de que ele te esqueceu. Deus, ele não esquece o seu povo. Quando os pensamentos ruins vierem, procure meditar nas promessas que ele fez ao seu povo, que ao meditar nas promessas que ele fez ao seu povo, a sua esperança vai reacender, a sua fé vai aumentar. Porque quando nós não meditamos na palavra de Deus, a tendência é perdermos a fé, perdermos a esperança, perdermos a comunhão com Deus, perdermos o nosso relacionamento com Deus e o amor se esfriar. E nós não podemos deixar, precisamos deixar o fogo aceso continuamente em nossos corações. Porque Deus, ele está vendo o teu sofrimento. Ele estava vendo o sofrimento do seu povo. Olha só, irmão, era um povo escolhido, nomeado por Deus. Deus disse para Abraão sair do meio da sua parentela, porque era um povo idólatra. Era um povo que buscava apenas os prazeres da carne. E Deus disse: sai daí, Abraão, eu tenho coisas grandes para ti, eu tenho promessa para ti. Ao que acontece? O povo, agora os descendentes de Abraão, estão no Egito fazendo o quê? Fabricando objetos de adoração a ídolo, porque o Egito era uma nação politeísta. E agora eles estavam lá fazendo casa para deuses, fabricando tijolos, construindo muros, construindo casa para ídolos. E Deus estava vendo tudo aquilo, mas Deus estava enviando a resposta. E você pensa que eles trabalhavam 8 horas por dia? Não. Eles não tinham pausa. Eles trabalhavam arduamente todo o tempo e a sua carga era muito, muito pesada. Faraó, ele tinha uma mão escrava para fazer tudo o que ele queria, para enriquecer a sua nação. Ele iria abrir mão desse povo tão fácil? Ele não iria abrir mão. Mas quando Deus chega, ele arrebenta com tudo, ele arrebenta com as prisões, ele arrebenta com os cárceres, ele faz coisas extraordinárias quando ele chega. Subtópico 2 e 1, um povo marcado pela dor. O povo de Deus estava marcado pela dor. Sabe, na lição passada nós estudamos sobre José, que foi um homem escolhido por Deus, que interpretou o sonho do faraó, que se tornou o segundo depois de faraó, que durante 7 anos ele enriqueceu o Egito, porque viria 7 anos de seca, e Deus sustentou através de José a nação dos egípcios, e Deus sustentou todas as outras nações vizinhas, porque todo mundo vinha comprar alimento no Egito. E quem sustentou todo aquele povo? Deus, porque foi Deus que deu a inteligência e a sabedoria para José governar. E agora esse faraó era de uma nova dinastia e não conhecia José, que não valorizou o trabalho de José, porque é inevitável um faraó não saber da história de um homem. Ele poderia sim conhecer a história de José, mas ele não fez caso, porque os hebreus haviam crescido muito, muito, muito. E ele estava com medo daquele povo tomar de conta da sua nação. E ele disse: não, vamos usar esse povo como escravo, estão crescendo muito. E daí ele projetou em seu coração matar os homens. Por que ele não quis matar as meninas quando nasciam?
porque as mulheres poderiam se casar com os egípcios, e casando-se com os egípcios, eles se tornariam uma nação forte, e não tendo homem, não teria como eles fazerem uma rebelião e saírem de lá futuramente. Então, o objetivo dele era matar os homens dos hebreus. Subtópico 2 e 2. Prepare-se para viver o que Deus quer que você viva. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você está preparado para viver o que Deus quer que você viva? Então se prepare, vá para a presença de Deus, busque ao Senhor, porque Deus vai fazer com que você viva o que Ele quer que você viva. Não é o que o inimigo quer. Faraó queria que o povo vivesse sempre escravizado, trabalhando para ele e produzindo coisas grandiosas para ele, mas não era esse o plano de Deus. Satanás tem planos para a tua vida, de te destruir, de te fazer uma pessoa desacreditada das promessas de Deus, desacreditada que você vai sobressair em meio à crise, mas não é isso que Deus quer que você viva em meio às tempestades, não é isso que Deus quer que você viva em meio às dificuldades, em meio às adversidades, em meio às crises. Deus tem coisas grandiosas para você nesse tempo, louvado seja o nome do Senhor. Então se prepare para fazer e viver o que Deus quer, em nome de Jesus, porque Deus estava providenciando um milagre para aquele povo que estava sendo maltratado, que estava sendo afligido. Deus estava preparando o libertador, Deus está preparando vitória, Deus está preparando milagre para a tua vida, Deus está preparando a libertação para a tua vida. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo nesse momento, qual é a dificuldade, mas se prepare, porque você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Deus está providenciando, porque Ele não desampara o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Se prepara, porque grandes coisas o Senhor fará na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, adore ao nome santo de Deus, exalte este Deus, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e nós devemos honra a este Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não te desamparou. Subtópico 2 e 3, hora de festejar. Quem consegue festejar em meio à dor? Quem consegue festejar em meio à crise, em meio às dificuldades, e que você olha para um lado e outro só vê problema? Como festejar? Como se alegrar em meio à grande tristeza que a sua alma possa estar vivendo? Em meio às crises, em meio à dor, Deus disse para Moisés: diga ao povo que é hora de festejar. Em momento de crise, Deus está preparando a tua festa. Em momento de tristeza, Deus está preparando a tua festa, porque Deus gosta de festa, Ele gosta de ver o povo dele alegre, festejando. Tá doendo? Tá doendo muito, mas Deus quer que você festeja, Deus quer que você se alegra, porque você está vivo e Ele está te dando a resposta, Ele está te dando o escape. E Faraó não deixou o povo ir festejar. Ah, meu amigo, mas ele estava brincando com Deus. Ele achava que estava lutando com Moisés, mas Moisés era um homem enviado por Deus. E com Deus não se brinca. Deus queria dar vitória ao seu povo e Ele deu vitória ao seu povo. Tópico 3, hora de Deus agir. O inimigo pensou que iria vencer. O inimigo pensou que já tinha o domínio do povo, que já era dono do povo. O povo era seu escravo e ele era o senhor daquele povo. Mas Deus disse: não, não é assim, esse povo tem dono. E ele entrou com providência. A Bíblia diz que ele enviou 10 pragas àquela nação,
porque havia afligido o seu povo, porque havia oprimido o seu povo, Deus, ele entra com vitória. Meu amigo, quando Deus entra ao teu favor, o regaço é grande para aqueles que se levantarem contra, que se opõem. Então não seja opositor do povo de Deus, porque Deus não esquece o seu povo. Subtópico 3:1, as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Deus fez uma promessa e o povo viveu por grande dificuldade, mas elas não foram capazes de apagar as promessas de Deus. Você pode estar vivendo situação difícil, mas essas dificuldades que você está vivendo não serão capazes de destruir as promessas que o Senhor um dia te fez. Você vai ser um homem de Deus, você vai ser uma mulher de Deus e vai dar continuidade à obra de Deus aqui nesta terra, em nome de Jesus. Subtópico 3:2, prosperando em tempo de crise. Você vai prosperar em tempo de crise e não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. E por isso, neste trimestre, o nosso pastor Abner Ferreira trouxe essa revista para aumentar a nossa fé e a nossa esperança de que Deus vai nos fazer prosperar em tempo de crise. E a prosperidade não está resumida em bens materiais, mas em coisas espirituais também. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que o nosso comentarista fala aqui. O mundo inteiro está mergulhado em um momento desafiador. Contudo, conforme podemos ver, para o povo de Deus, depois da crise vem a bonança, que após este ambiente de pandemia e colapso financeiro mundial, as bênçãos do Senhor possam estar sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, recebo, meu pastor, as bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Subtópico 3:3. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Aleluia! Que seria de nós se Deus não tivesse o controle de tudo? Ah, mas o mundo está desordenado. Tá, mas Deus está vendo. Ele tem um controle de tudo. Deus deixou livre-arbítrio para o homem. E muitas coisas que acontecem no mundo são porque os homens provocam. É escolha do homem. Mas Deus tem planos maiores para nós. O comentarista diz aqui no subtópico 3:3. O povo de Israel ficou desesperado diante da destruição iminente. Estavam em um beco sem saída, ficaram apavorados. Diante de tamanha crise, Moisés mostra que, de fato, havia aprendido a confiar em Deus. Ele diz: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Então a palavra de Deus é: estejais quieto, observe o livramento que Deus irá te dar. Deus diz: observe tão somente, diga para o povo observar, Moisés, o grande livramento que eu hei de fazer. Deus estava recompensando todo o tempo daquele povo no Egito e estava mostrando para eles quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e que era o Deus deles, que não havia abandonado ele. Deus chega provando, mostrando os seus milagres. Deus abriu o mar e fez o povo passar para o outro lado, a pé enxuto. Deus vai abrir o mar que está fechado diante de você. Olha para a sua frente, não olhe para o povo que está atrás de ti, te apedrejando, te criticando, te humilhando e dizendo que você vai morrer. Não olhe, olhe para a frente. Deus está abrindo o mar agora para você, em nome de Jesus, e você vai passar a pé seco, em nome de Jesus. Porque Deus deu livramento àquele povo e eles atravessaram o mar vermelho. E todos que foram contra eles, que se levantaram contra eles, seus cavalos cavaleiros, a Bíblia diz que todos morreram porque o mar se fechou. Deus abriu o mar para o seu povo passar e quando o povo passou, Deus fechou o mar e todos que se levantaram contra o povo de Deus foram mortos naquele dia, porque Deus é Deus de milagre, Deus de promessa. Vamos orar em nome de Jesus?
Pai querido, nesta hora nós estamos aqui gratos, felizes, regozijando pelos teus grandes feitos ao teu povo, pelo Senhor não ter se esquecido de nós, pelo Senhor estar aumentando a nossa fé, a nossa esperança a cada dia, e que nós possamos permanecer na tua presença. Acreditamos, ó Deus, que tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e nós estamos firmados nestas promessas que o Senhor fez para eles. Nós estamos aqui porque nós somos filhos de Abraão pela fé, e nós fazemos parte das promessas do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe os corações nesta hora. Tira a tristeza, Senhor. Tira a angústia, tira a solidão, tira a depressão, tira a opressão. Tira toda enfermidade da alma, toda enfermidade do corpo. Em nome de Jesus, sara. Em nome de Jesus, repreende o mal. Em nome de Jesus. E que nós possamos confiar em Ti, acreditar em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, entra com livramento, com salvação, com restauração, com mudança de vida em famílias neste momento. Eu quero te apresentar a todos que ouviram esta mensagem até o final, que sejam vivificados, que sejam restaurados, em nome de Jesus, que o Senhor possa pegar em suas mãos com mão forte nesta hora e erguer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoe. Eu quero te agradecer por mais um ano de vida que o Senhor me concede. Muito, muito obrigado, porque o Senhor me fez ver mais este dia. Grandes coisas o Senhor fará na minha vida, tenho certeza, porque as promessas do Senhor se cumprirão uma por uma. Em nome de Jesus, fica conosco e abençoe as nossas vidas. Que Deus possa te abençoar grandemente no dia de hoje e que você receba as bênçãos dos céus na sua vida. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Lembrando que nós estamos também nas quarta-feira, neste mesmo horário. As nossas mensagens são apenas de 5 a 7 minutos para nós meditarmos na palavra do Senhor. Então, eu quero pedir que você também assista essas mensagens, compartilhe com outras pessoas, porque tem alguém precisando desta mensagem. Até a nossa próxima aula.